Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nas vossas vidas. Estou passando aí para deixar mais um vídeo abençoado, daqueles que eu acredito que vai abençoar a sua vida e vai nos fortalecer para mais um dia, né? Mais um mês, ou seja, mais um ano na caminhada com o Senhor, né? Todos nós sabemos que vivemos num tempo terrível. Está se cumprindo Mateus 24, né? O mundo caminha em passos largos para o abismo. Mas nós estamos aqui porque acreditamos que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Amém? E eu gostaria de falar num assunto hoje, eu acho interessante. Uma igreja embriagada. Uma igreja embriagada. Como assim? Para que você possa entender o que eu vou falar sobre uma igreja embriagada, eu queria que você viesse comigo à carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5 e no verso 18. É uma passagem bastante conhecida daqueles que gostam de ler, meditar na santa palavra de Deus. A história vem relatar que o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. A história vem relatar que nessa época Paulo estava numa masmorra. Para você que não sabe, a masmorra era feita debaixo de um subsolo de um castelo. E na Bíblia Sagrada só três pessoas foram para a masmorra. Foi Paulo, Jeremias e José, que estava no Egito. Porque a masmorra era feita debaixo de um subsolo de um castelo. E segundo historiadores diz que ninguém conseguia passar de 3 anos na masmorra, porque morria com a terrível tuberculose. E Paulo, apelando para a lei dos romanos, pediu para ser tirado de lá antes de 3 anos e foi decapitado. José também, que estava no Egito, foi retirado antes de 3 anos. Mas o que eu gostaria que você entendesse, você que está me vendo agora aí no YouTube, que Paulo ele tinha um amor muito grande por Timóteo. Timóteo era o jovem pastor da igreja de Éfeso. E tem umas passagens que quando Paulo vai se referir a Timóteo, Paulo diz: Timóteo, o meu filho amado, a quem eu tanto amo. Então, através de Timóteo, através de Paulo, Deus tinha colocado Timóteo para dirigir a igreja de Éfeso. Mas tinha um problema. Qual era o problema? Timóteo era um jovem. Ele era um jovem. E as pessoas, não todos, mas a maioria da igreja de Éfeso, queria arrancar Timóteo da frente do trabalho, porque Timóteo era um jovem pastor na liderança daquela igreja. Eu já quero pegar um gancho aqui e dizer para você que está me vendo agora: se o seu pastor é um jovem que está na frente do trabalho, se a sua pastora é uma jovem que está na frente do trabalho, respeite ela, respeite ele. Não queira fazer de qualquer jeito porque mas eu não vou obedecer porque é um jovem, é uma jovem que está aqui na frente. Não.
Mas, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que se eles estão ali, foi Deus que colocou ele naquela posição. Foi Deus que colocou ela naquela posição. E tem muitas pessoas que são assim. Pela pessoa ser jovem, não quer obedecer. E a igreja de Éfeso estava desse mesmo jeito que muitas igrejas estão hoje, não querendo obedecer só porque o pastor que está na liderança é jovem. E a história vem dizendo que o Espírito Santo avisa a Paulo que as pessoas queriam arrancar Timóteo da frente do trabalho. E o Espírito Santo manda Paulo fazer uma carta de próprio punho para mandar a Timóteo. Mas a história vem dizendo, alguns dizem que Paulo, ele faz a carta, mas quando ele termina a carta, ele pergunta para o Espírito Santo: mas e agora? Quem vai levar a carta? Eu estou preso. Timóteo está em Éfeso, eu estou em Roma. E alguns dizem que o Espírito Santo fala assim: Paulo, só faça a sua parte, porque a minha faço eu. Então eu gostaria de dizer para você que quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Faça a sua parte, porque na parte de Deus Ele se responsabiliza. Amém? E a história vem dizendo, meus queridos irmãos e irmãs que estão me vendo agora, que chega na cidade de Roma um homem por nome de Tíquico, da cidade de Éfeso. Esse homem, ele trabalhava no comércio de madeiras, mas ele era muito amigo, ele conhecia o apóstolo Paulo. E quando ele chega em Roma, que ele sabe que Paulo está preso, ele desce até onde Paulo está preso. E quando ele chega para visitar o apóstolo Paulo, alguns dizem que Paulo dá um abraço nele e diz: Tíquico, foi Deus que te mandou aqui. Pega essa carta e entrega na mão do meu filho Timóteo, a quem tanto eu amo. Mas a história vem dizendo, meus irmãos, que Tíquico pega o navio e zapa a Éfeso. Mas foi vários meses para chegar a Éfeso. E quando a carta chega na mão de Timóteo, Paulo já está condenado à morte em Roma. E alguns dizem que Timóteo, ele passa um pregão na cidade de Éfeso, chamando as pessoas para vir ao culto à noite. E eu acredito que muitos devem ter falado: o que é que a gente vamos fazer lá? A gente já estamos fazendo de tudo para te tirar de lá, o que é que nós vamos fazer à noite? O que é que tu tem de novo para nos oferecer, Timóteo? E Timóteo diz: tudo bem, eu sei que vocês não querem eu na frente do trabalho, mas é que eu recebi uma carta, e eu acredito que essa carta é do apóstolo Paulo, e eu gostaria de ler na frente de todos vocês. E quando chega a noite, imagine você agora que está me vendo, a igreja de Éfeso está lotada. Está lotada. Você imagina a emoção de Timóteo receber a carta de Paulo. É como você que está me vendo agora recebesse a carta do pastor presidente da sua denominação. Imagina a alegria. Eu que sou da Assembleia de Deus do Belém, imagine eu recebendo uma carta do pastor José Wellington Correia,
que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Imagina a alegria. Então eu posso imaginar, com a mente de pregador, eu posso imaginar a alegria de Timóteo quando sobe no púlpito. A igreja de Éfeso lotado, e ele começa lendo a carta dizendo assim. E na carta dizia: Timóteo, filho, sinto muita saudade de ti. Dos tempos, Timóteo, que a gente andava junto. Mas, Timóteo, filho, eu estou preso aqui em Roma. Não estou triste, Timóteo, porque eu estou preso por amor à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Timóteo, filho, estava eu sentado aqui na prisão e meditando, Timóteo, naquele dia que o Senhor Jesus manda eu, Timóteo, te ungir e te colocar aí na frente da igreja de Éfeso. Mas eu fiquei sabendo, Timóteo, que o povo quer arrancar-te da frente do trabalho. Timóteo, não foi eu que te coloquei, mas eu fui usado por Jesus para te colocar, Timóteo. Timóteo, avisa a todos da igreja de Éfeso que quem te colocou aí foi o Deus Todo-Poderoso de Israel. E só Ele, Timóteo, que tem o poder de te tirar. Você pode imaginar agora, meu irmão e minha irmã que está me vendo, o temor que desceu dentro da igreja de Éfeso. E quando chega no versículo 18, Timóteo olha para os irmãos e diz assim: e assim manda dizer o Deus de Paulo para a igreja: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu imagino, meus irmãos, que o temor deve ter caído dentro da igreja de Éfeso. Então o que eu quero dizer com isso, para você que está me vendo agora, ajude seu pastor. Se na igreja onde você está for uma pastora que esteja na frente, ajude sua pastora. Ah, pregador José Santos, mas ela é mais nova do que eu. Ele é mais novo do que eu. Mas lembre que foi Deus que colocou ele e ela na frente do trabalho. Ajude. Muitos de nós, muitas das vezes, pensamos, meus irmãos e minhas irmãs, que o pastor de uma igreja, uma pastora de uma igreja, são uns super-heróis. Aguenta tudo. Não. São um ser humano igual eu, igual você. Tem suas falhas, tem pecados. Mas sabe qual é a diferença de mim e de você? É que o pastor um dia, ele vai ter que dar conta da sua vida. Agora você imagina, o pastor ele já tem esse cargo todo. Já tem esse peso todo. Cuidar da tua vida. Fazer com que a tua alma não entre no inferno. E quantos estão dentro da igreja hoje e não dão o valor para o seu pastor? Então eu quero encerrar, não quero me dialogar muito, não. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo: ame seu pastor. Eu me lembro que quando eu entrei na Assembleia de Deus do Belém, eu olhei para o meu pastor e disse para ele assim: pastor, estou junto, viu? Conte comigo. Tá bom, meus irmãos? Porque as igrejas hoje, infelizmente, não é todas, louvado seja o nome de Deus por isso, mas a maioria das igrejas hoje, o vinho que pegou a igreja de Éfeso, pegou a igreja do século 21. Você sabe que é verdade. Muitas mentiras. Pastoras que só prega se tiver um cachê. Vende a palavra de Deus.
faz comércio dentro da igreja, vendendo CD e DVD. Eu não sou contra quem vende CD e DVD, não. Mas eu acredito que deveria ser o seguinte: pega uma banquinha, coloca os DVD em cima, coloca lá fora da igreja. Mas não ficar levando CD e DVD para cima de púlpito e falando para os irmãos, é 3 por 10, 5 por 10, ó, hoje é promoção. Não. Fazendo a casa do nosso Deus de comércio. E você sabe que um dia Jesus entrou dentro do templo, pegou o chicote e disse: a minha casa é casa de oração, e vocês têm transformado ela em covil de ladrões. Mas eu não estou dizendo que quem vende um DVD ou um CD é ladrão, não é isso. Eu estou dizendo que no momento que a pessoa fica DVD 3 por 10, 5 por 10, irmãos, aqui tem livros, você não está transformando a casa de Deus em comércio? Então, na minha opinião, tá? Cada um tem sua opinião. Mas na minha opinião, as igrejas do século 21 está embriagada como a igreja de Éfeso estava. Mas como Deus falou naquele tempo, na igreja de Éfeso, hoje eu falo para você, igrejas do século 21, não se embriagueis com o vinho que a contenda, mas se enchei-vos do Espírito Santo. Tá bom? É o que eu posso dizer, meus irmãos. Eu não tô aqui para te acusar, não, mas é para te alertar, tá? Nós temos que mudar. Nós temos que entender que quando Deus levanta um homem ou uma mulher e coloca na frente de um trabalho, foi Deus, tem que ser respeitado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer a sua luz na sua vida, tá bom? Um abraço e um beijo no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus. Deus abençoe.